Olá, professor de física, professora de física, bom estar com vocês mais uma vez para dar continuidade ao nosso tema sobre as leis de Newton, força resultante centrípeta, nas questões do Enem e nos experimentos de física. Aqui na nossa bancada de trabalho nós temos uma bicicleta, como você pode notar, uma bicicleta, e nós vamos realizar com ela um dos experimentos do Faça Física, que é o lab de número 6, o item 2. Ah, tem o item 1. Vamos fazer o item 1 primeiro? Ah, ficou curioso sobre a bicicleta, né? Então aguarde aí, não saia daí. Vamos fazer primeiro o item 1, depois a gente volta para a bicicleta. Para realizar esse experimento, nós vamos precisar de barbante, uma tesoura para cortar o barbante. Eu já deixei um preparadinho aqui para nós. E apenas 2 borrachinhas, dessas borrachinhas com capinha, os alunos sempre têm na sala de aula, né? Então, na verdade, esse tipo de material, às vezes o professor nem precisa ter uma caixinha para ter esses materiais, porque os alunos costumam ter em casa, com exceção do barbante, né? Mas enfim, vamos lá. Nós vamos pegar o barbante, um pedacinho de barbante, mais ou menos de uns 50 centímetros por aí, para ficar visível, né, para todos os alunos na sala de aula. E vamos amarrar esse barbante na borracha, daí a importância dessa capinha, né? Ela facilita essa ação de prender o barbante na borracha. Então eu vou prender aqui com a capinha. Vou fazer o mesmo com a borrachinha, que aqui a minha tem capinha vermelha. A segunda borrachinha, é interessante o seguinte, você deixar, a gente vai segurar a ponta do barbante. Então é interessante deixar essa borracha vermelha mais perto da mão do que da outra borracha, nós já vamos entender por quê. Então eu vou prender também na outra borracha, a capinha auxiliando nesse sentido. E aqui eu tenho um espacinho entre a borracha vermelha e a ponta do meu dedo. Eu vou dar uma enroladinha só e vou, na verdade ficou muito perto, vou soltar só um pouquinho. Eu disse perto, mas não tanto. Esse é o tipo de experimento bem simples de fazer, porque são materiais simples, é uma demonstração simples, que muitas vezes é o que o aluno precisa para entender a diferença entre velocidade linear e velocidade angular no movimento que tem trajetória circular. Então, aqui está a montagem, né, o nosso aparato simples. Uma borracha na extremidade, o barbante, outra borracha mais próxima da mão, vou dar uma enroladinha aqui com os dedos e agora nós vamos girar o nosso aparato. E qual que é a ideia? Ao girar, ao fazer essa preparação aqui, os alunos vão acompanhar, porque é uma montagem rápida de ser feita, certamente a essa altura eles já vão estar curiosos para ver o que vai acontecer, o que vai ser visto e as conclusões que vão ser tiradas. O interessante desse experimento com essas capinhas de borracha é justamente a cor. Né? Aqui eu consigo distinguir 2 borrachas de cores diferentes e o fato de serem cores vivas permite uma visualização melhor do experimento. Então agora a gente vai girar e procurar entender, notar algo de especial. É claro que o professor ele está bem assim em cima, né, do aparato, os alunos estão mais distantes, portanto eles têm uma visualização melhor. Mas com bem pouco boa vontade já é possível notar que a borracha azul ela parece nitidamente mais veloz que a borracha vermelha. Esse veloz, nós estamos nos referindo à velocidade linear do movimento circular uniforme, né? Não é preciso muita atenção para perceber que a borracha distante da mão, portanto, a borracha que tem raio de trajetória maior, tem uma velocidade linear maior. Então, nesse momento, o professor de física já consegue conduzir ou induzir os alunos à conclusão de que a velocidade linear
no movimento circular uniforme tem uma relação de proporção direta com o raio da trajetória, ou seja, quanto maior o raio da trajetória no movimento circular, maior a velocidade desse corpo que realiza esse movimento. Em relação à velocidade angular, é preciso um pouquinho mais de atenção, né? A gente sempre é interessante a gente enfatizar para os alunos, sempre retomar que velocidade angular e frequência, no frigir dos ovos, né, na prática, acaba sendo a mesma coisa. É claro que, por definição, velocidade angular é a expressão da frequência de giro, né, de repetição de um movimento em termos de ângulo, em termos de radianos, né? Então, nós temos velocidade angular, 2π vezes frequência. Mas, em termos de conceito, né, quando a gente fala em velocidade angular, a gente tem sempre que procurar remeter os alunos ao conceito de frequência, ou seja, a quantidade de giros que um corpo realiza na sua trajetória circular num certo tempo. Portanto, para fazer uma observação, uma avaliação da relação das velocidades angulares para a borracha vermelha e para a borracha verde, a gente precisa focar a atenção na frequência, na quantidade de giros que as duas efetuam. A essa altura do campeonato também é interessante, enquanto o professor, eu sempre fiz assim, enquanto o professor estiver fazendo o movimento com o nosso aparato, ele perguntar para os alunos qual das duas borrachas gira mais rápido e qual delas gira mais vezes. Não é incomum os alunos responderem que a azul gira mais rápido e que a azul gira mais vezes. E aí está o ponto de distinção entre velocidade angular e velocidade linear. Então, vamos ver novamente o experimento, só que dessa vez eu vou procurar girar um pouquinho mais devagar para a gente acompanhar o momento em que as duas borrachas completam um giro. Vamos lá. Girando mais devagar. Aqui, com um pouquinho mais de boa vontade, a gente consegue perceber que as duas completam um giro juntas. Então, apesar da borracha azul, a borracha que tem raio maior de trajetória, ser mais veloz, aqui nós nos referimos à velocidade linear, apesar disso, as duas completam um giro juntos. Alguns alunos, às vezes, não conseguem perceber isso com tanta facilidade. Então, o que recurso que eu uso nesse momento? Eu faço isso daqui, simplesmente completo um giro com a minha outra mão, né? Mostrando para eles que se eu tenho aqui uma direção em que a borracha azul e a borracha vermelha saíram juntas, elas vão chegar lá em cima ou lá embaixo, melhor dizendo, elas vão completar a voltas sempre juntas. Por quê? É uma pergunta que a gente pode lançar para os alunos. Por quê? A gente já viu que a borracha azul é mais rápida, tem velocidade linear maior. Mas por que elas giram juntas? Por que elas completam uma volta juntas e, portanto, têm velocidade angular iguais? Velocidades angulares iguais. Por quê? Porque elas estão presas pelo mesmo eixo. Então, é uma forma de destacar aquelas características das transmissões de movimento, né? Tem a transmissão de movimento por engrenagem, a transmissão de movimento por correia e a transmissão de movimento pelo mesmo eixo. Então, como os dois corpos aqui estão presos a um mesmo eixo de rotação, na verdade, o eixo de rotação é o dedo, mas, enfim, eles estão presos no mesmo eixo, né, numa mesma, aqui não é uma barra, é um barbante, mas, enfim, o mesmo elemento que gira ao redor do eixo, que vai ser o centro da nossa trajetória. Como eles estão presos nesse eixo, eles vão sempre ter a mesma frequência. Eu falei agora há pouco nas três formas de transmissão de movimento circular. A transmissão por mesmo eixo, a transmissão por correia e transmissão por engrenagem. Engrenagem, correia, a gente lembra do quê? Da nossa bicicleta. Então agora chegou a vez de falarmos dela, brincarmos com ela. Bicicleta não é um instrumento que os alunos têm na sala de aula, né? Às vezes alguns vão de bicicleta, mas enfim, sempre tem alguém, acredite em mim, sempre tem alguém disposto a emprestar uma bicicleta para um professor de física que adora se divertir
com a física e levasse os alunos a fazerem o mesmo. Então, aqui nós temos o item 2 do Lab 6 do Faça Física, que é justamente a análise da velocidade linear, velocidade angular, portanto frequência, nos sistemas de transmissão de movimento circular numa bicicleta. Pode ser bicicleta de marcha, pode ser bicicleta de adulto. Aqui nós temos uma bicicleta infantil, né, uma bicicleta de criança. Então, vamos ver a essência da proposta desse experimento no Faça Física com a bicicleta. Qual que é a proposta aqui do experimento? Nós colocarmos eu costumo fazer com giz ou pode ser uma etiqueta como que fizemos aqui. Prendermos uma etiquetinha na correia, num desses dentinhos da correia da bicicleta, prender uma outra etiqueta ou fazer uma marca com algum outro elemento qualquer no pneu traseiro e aqui nesse eixo, na roda traseira, né? Então a gente tem a roda, a gente tem essa roda onde é presa a correia, nós temos a roda onde está o pneu da bicicleta e também uma etiqueta presa especificamente na correia, ou melhor, na corrente. Então a gente tem aqui a corrente da bicicleta figurando como uma forma de transmissão por correia, né, que é um daqueles 3 tipos de transmissão de movimento circular. Qual que é a proposta na sala de aula, a proposta desse experimento no Faça Física, cuja tabela pode ser preenchida facilmente com a ajuda dos alunos em sala de aula e a ajuda de um relógio, ou de repente pede para um aluno contar o número de voltas que você está dando aqui no pedal, o outro conta o tempo, enfim. Nós não vamos completar aqui a tabela do experimento, nós só vamos dar a ideia de como isso pode ser feito. Então nós temos aqui o pedal, a ideia é o professor girar lentamente o pedal para que os alunos possam acompanhar da mesma forma que acompanharam aquele outro experimento, né? Da mesma forma que os alunos ficaram ali atentos à diferença ou as características comuns do movimento da borracha azul com a borracha vermelha, da mesma forma a gente tem que observar isso aqui na bicicleta. Então, ficar atento para a etiqueta na corrente da bicicleta e ficar atento para a relação entre essa etiqueta aqui, lá no eixo da roda traseira e o próprio pneu da roda. Só uma observação. Aquela configuração de borrachas presas no mesmo eixo, a gente vê onde aqui na bicicleta? Nós temos 3 elementos aqui. A correia, ou esse disco, onde está presa a correia na parte do pedal. Nós temos esse disco, onde é presa a correia lá atrás, né, na roda traseira. E nós temos a roda, propriamente, ou o pneu. Então, nós temos 3 elementos. Desses 3, qual dupla desses 3 apresenta uma configuração igual a essa, das 2 borrachas presas pelo mesmo eixo? Essa é uma pergunta incentivadora que faz os alunos analisarem o mecanismo da bicicleta do ponto de vista das formas de transmissão de movimento circular. Então, desses 3 elementos, nós temos uma configuração parecida com essa aqui. Nós temos esse disco onde é presa a corrente na roda de trás, ou seja, a própria roda, e o pneu dessa roda. Então, tanto esse disco quanto a própria roda estão presos nesse eixo da bicicleta. Esse eixo aqui, onde eu estou tocando com o parafuso aqui, seria o nosso barbante, né? Seria o análogo ao barbante das borrachinhas. Então, esse disco e a roda estão presos no mesmo eixo. E aqui nós temos um sistema diferente desse da borracha, que é o sistema por correia. Então, temos o disco do pedal, o disco lá de trás onde está presa a corrente e a própria roda ou pneu. Essa etiqueta e essa estão no mesmo eixo, só que qual que é a diferença? Qual das duas corresponderia, por exemplo, à borracha azul? A etiqueta que está no pneu, porque ela está mais afastada do eixo, né? Ela tem um raio maior. Então, essa etiqueta e esta estão presas no mesmo eixo, só que essa tem um raio de trajetória maior que essa. Portanto, nesse sistema, catraca traseira
e roda o pneu traseiro, nós temos que verificar o mesmo comportamento das borrachas. A novidade aqui é o disco do pedal. Vamos lá? Vou girar bem devagar e aí fazer a mesma pergunta que nós fizemos para o sistema lá das duas borrachinhas. E se eu se eu focar na etiqueta que está aqui presa na corrente da bicicleta e a etiqueta que está presa atrás, tanto no disco, na catraca traseira, quanto no próprio pneu, qual deles tem a maior velocidade linear e a maior velocidade angular? Aliás, há diferença, né? Vamos lá, mais uma vez, observar com atenção. Nessa observação, os alunos devem ser levados a observar o seguinte. Aqui talvez seja um pouquinho difícil essa visualização, porque essa catraca traseira, ela tem um tamanho bem próximo dessa dianteira, né? A dianteira é um pouquinho maior que a traseira, mas como os tamanhos não são tão distintos, né? Eles são bem próximos, talvez seja difícil a visualização. Numa bicicleta comum, uma bicicleta de adulto, essa visualização ela é bem rápida. A gente consegue perceber que para a catraca que tem menor tamanho, portanto menor raio, né, menor diâmetro, menor raio, ela vai girar um número de vezes maior que a catraca que tem um raio maior. Então, aquela famosa relação da transmissão de movimentos por correia, R1 vezes F1 é igual a R2 vezes F2. Quem tem maior raio vai ter menor frequência. Quem tem menor raio vai ter maior frequência, relação de proporção inversa entre raio e frequência. Só que isso vale para associação por correia. E se tratando, ainda na associação por correia, de velocidade linear, onde que a gente vê uma velocidade maior dessa etiqueta que está presa na corrente? Será que ela gira mais rápido quando ela passa na catraca do pedal ou na catraca traseira? Aqui também, às vezes, os alunos se confundem com a questão de frequência, eles muitas vezes confundem frequência com velocidade, né? A pergunta agora é onde a etiqueta da corrente está mais veloz. Será que pelo fato de ela passar na catraca maior, ela adquire velocidade maior ou menor? Não. Né? Muitas vezes os alunos, repito, eles confundem velocidade linear com frequência. Então, às vezes, essa conclusão ela não é tão simples de sair. Uma forma de sair dessa situação, se algum aluno não estiver vendo isso com facilidade, é reportá-lo à situação de quando a corrente da bicicleta, que é uma coisa comum, né? Os alunos andam de bicicleta, eles sabem que isso acontece. Quando ela sai da catraca, né? Quando a corrente se desprende, a gente tem que parar de andar para arrumar, para voltar a andar, né? O que acontece? Como se trata de um mesmo elemento, digamos assim, é uma corrente só. Não tem como, por exemplo, esse dente da corrente ter uma velocidade maior que esse. Se isso acontecer, a corrente vai sair da catraca. Então, são vários dentes, né, dessa corrente da bicicleta unidos, portanto, nós podemos pensar nisso como uma correia só, e logo não tem como eles estão presos, digamos assim, todos esses dentinhos, o que está passando aqui ter uma velocidade maior do que está passando aqui, do que aquele que está passando aqui, ou vice-versa. Portanto, na transmissão de movimento circular por correia, todos os dentes ou todos os pontos dessa correia, dessa corrente, têm que ter a mesma velocidade linear, mas a frequência, portanto, velocidade angular, é maior quando o nosso disco tiver raio menor. Então, aqui nós temos duas formas de abordagem dinâmicas com a participação dos alunos, com instrumentos simples do cotidiano, em que a gente pode estimular os estudantes a analisarem esse funcionamento do ponto de vista dos conhecimentos técnicos proporcionados pela cinemática, aqui no caso o movimento circular.
Estou devendo para vocês o experimento daquela questão do Enem lá sobre a força resultante centrípeta, né? Pensou que eu esqueci? Não, não esqueci. Esse é o tema para a próxima aula, então eu aguardo você com o experimento do Faça Física que vai mostrar na prática aquela questão do Enem sobre o movimento circular em que há a atuação da força resultante centrípeta. Aguardo vocês até lá e vamos nos divertir mais e mais ainda com a física sempre.